Fala galera, beleza? Saudações. Dando então continuidade deixa eu virar essa luz pra cá, pronto. Dando então continuidade aos conteúdos de filosofia, hoje a gente avança pelo conhecimento de Platão. Platão é, sem sombra de dúvida, um dos filósofos mais importantes da história da filosofia e um dos mais importantes da antiguidade clássica. Não à toa, ao lado de Aristóteles, são chamados de filósofos clássicos. Então, Platão e a doutrina das ideias. Bom, como vocês bem lembram, estudaram recentemente, os chamados filósofos pré-socráticos tinham como objeto de estudo os fenômenos da natureza, ou seja, investigavam esses fenômenos na tentativa de encontrar uma explicação racional para o porquê deles acontecerem. Platão, diferente dos filósofos pré-socráticos, ele já está inserido dentro de uma tradição filosófica pós-virada humanística, ou seja, depois que sofistas e Sócrates deslocam o interesse da filosofia dos fenômenos naturais para os fenômenos humanos. Então, o objeto da filosofia passa então a ser a política, a ética, a teoria do conhecimento, as relações humanas dentro do espaço social. E óbvio, Platão vai produzir então conhecimento dentro dessas áreas, tanto da teoria do conhecimento, quanto da política, quanto da ética. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. A descoberta do suprassensível. O que é esse suprassensível? Seria algo que está... Ô Vida, pega um copo com água para mim, por favor. A garganta está coçando. Meio frio agora à tarde. A descoberta do suprassensível seria a descoberta do que está além do sensível, ou seja, o que está além do mundo sensível, do que nós captamos através dos 5 sentidos humanos: tato, visão, paladar, olfato, audição. Então Platão pensa uma realidade além desse sensível. O que é interessante é que, se você parar para refletir, se você recordar um pouco, os filósofos pré-socráticos, ao investigarem os fenômenos naturais, o faziam através dos 5 sentidos, principalmente visão. Ou seja, compreendiam a realidade, tentavam encontrar uma explicação para essa realidade através dos sentidos, através do mundo sensível. Apenas com Parmênides, ali naquela disputa entre Heráclito e Parmênides, que nós vamos ter um princípio desse imaginar o suprassensível, algo que só seria possível de ser alcançado através da razão. Parmênides, ao dizer que o ser é, ele está pedindo que nós passamos a imaginar esse ser eterno, imutável, completo, a partir da razão, já que a gente não consegue alcançar essa ideia de essência através dos sentidos. E aí é mais ou menos dentro dessa lógica que Platão vai formular sua doutrina das ideias. Platão, ele pega a realidade e divide em duas. A teoria das ideias de Platão apresenta a seguinte configuração. Por um lado, nós temos o mundo das ideias, eterno, imutável, perfeito. Por outro lado, nós temos o mundo da matéria. Caramba, velho, também eu falei o dia inteiro hoje. O mundo da matéria para Platão é inferior
é imperfeito, é temporal, ou seja, está sujeito à ação do tempo. E esse mundo da matéria é esse mundo, essa realidade nossa, que nós percebemos através dos 5 sentidos. Para Platão, tudo o que existe aqui, para tudo o que existe aqui, seres humanos, animais, pedras, paisagens, tudo, há uma ideia perfeita disso no mundo das ideias. Você deve estar se perguntando, velho, que viagem esse cara fez? O que é que ele está falando? Como é que a gente vai pegar uma realidade e dividir em duas? Gente, Platão não está falando isso sobre a perspectiva literal, dividir o mundo em duas realidades. Não, na prática. Ele está falando sobre teoria do conhecimento. Ele está falando sobre como nós, seres humanos, construímos conhecimento. Então, ele está, de um lado, dizendo que o mundo das ideias seria o conhecimento profundo de algo, enquanto que o mundo da matéria seria a doxa, do grego opinião. Então, eu vou pegar um exemplo para vocês entenderem. Suponho que vocês estejam na aula de biologia e o professor apresente uma determinada patologia, uma patologia qualquer, e justifique que a origem daquela patologia é um vírus qualquer. Você leu o conteúdo, tirou dúvida na sala, ficou ainda com um pouco de curiosidade, chegou em casa, deu uma pesquisada na internet, assistiu outros pontos de vista sobre o tema e formulou um conhecimento. Um outro sujeito estudou também esse conteúdo na escola. Foi, além disso, fez uma graduação em medicina. Terminou a graduação, fez um mestrado específico nessa doença. Depois fez um doutorado nessa doença. Depois fez um pós-doutorado ainda investigando essa doença. Aí você conhece alguém que adoece dessa doença. Quem é a pessoa mais recomendada para tratar desse paciente? Você, que assistiu a uma aula, leu alguns textos e viu alguns vídeos, ou alguém que passou a vida inteira dedicada a pesquisar essa doença? Óbvio que quem passou a vida inteira dedicada a pensar essa doença, encontrar os sintomas, encontrar os efeitos colaterais dos remédios e etc. O que é que isso nos mostra com relação à teoria das ideias de Platão? Que você que fez apenas essa pesquisa superficial está no mundo da matéria, na superfície. O médico que dedicou uma vida, ele aprofundou, ele foi além das opiniões superficiais. Ele buscou um conhecimento verdadeiro. É essa mudança da superfície para o profundo que nos apresenta, por exemplo, essa diferença entre o mundo da matéria, o mundo da superfície, o mundo sensível, do mundo profundo, do mundo inteligível, do mundo das ideias. Você deve estar se perguntando assim, então, mas e como é que a gente fazia essa transição do mundo da matéria para o mundo das ideias? Através de um método. Que método era esse? Um método dialético. Eu já expliquei para vocês em outros momentos o que é dialética e volto a explicar novamente. A dialética, se a gente fosse pensar de forma literal, seria a arte do debate, a arte do diálogo, a arte da contraposição de ideias. Simplificando o esqueleto da dialética, pense numa tese, que é uma ideia inicial. A dialética é dividida nessas três partes. Tese, que é a ideia inicial. Antítese, que é a ideia secundária. E síntese, que é a terceira ideia. A tese entra em choque com a antítese, porque a antítese tem que negar a tese. E desse choque entre tese e antítese surge uma terceira ideia, que seria a síntese. Para simplificar ainda mais, eu vou te dar um exemplo. Imagina uma árvore no meio de uma floresta. Imagina essa árvore como uma tese. Imagina que um artesão que trabalha com madeira sai de casa de posse de algumas ferramentas, se desloca para essa floresta, corta essa árvore,
traz essa árvore para sua oficina e começa a trabalhar nessa árvore. Todos esses processos são a antítese, ou seja, a negação da árvore. Do choque entre a árvore e o trabalho do artesão, gerou-se um produto, vamos supor uma mesa. A mesa passa a ser então a síntese do embate, do choque entre a árvore e o trabalho do artesão. Então, para Platão, é a partir dessa dinâmica, desse método dialético, que a gente sai do espaço da opinião superficial e mergulha no mar de conhecimento que vai nos levar ao mundo das ideias, acessível apenas pela razão, acessível apenas pela capacidade humana de refletir e raciocinar. Tranquilo? Entre Sócrates e Platão. Bom, Platão é filho de uma das famílias mais ricas e importantes de Atenas. Platão, assim como todos os jovens da época, deveriam então ser instruídos por professores particulares, o que era muito comum naquela época, o trabalho dos sofistas. No entanto, Platão escolhe a tutela, escolhe ter como mestre Sócrates. Sócrates, que para alguns era um sofista, Sócrates não cobra pelo seu ensinamento. Sócrates faz filosofia através do diálogo no espaço público, provocando a reflexão nos seus discípulos. E assim ele procede com Platão. Assim ele desenvolve as aulas em que Platão está presente enquanto aluno. E Platão é tomado de um sentimento de amizade, de admiração tão grande por Sócrates, que mesmo Sócrates não tendo produzido nada por escrito, já que tudo que se sabe de Sócrates era que ele filosofava através de diálogos, através da oralidade, o que nos chega no nosso tempo, em grande parte, o pensamento de Sócrates é através do pensamento e da escrita de Platão. E para as escritas de Platão, a gente pode tranquilamente pensar dois momentos. Os chamados diálogos da juventude, onde se enquadram textos como o livro Apologia de Sócrates, que eu recomendo a leitura para vocês, leve, fluida, linguagem simples, e Criton. Já os chamados diálogos da maturidade, a República e o Banquete, são textos um pouco mais densos, textos um pouco mais complexos. O que é interessante é que nos diálogos da juventude de Platão aparece um Sócrates e aparecem questões filosóficas muito mais provocativas, muito mais questões que não oferecem respostas. Questões que nos põem a pensar sem necessariamente nos dizer como pensar. Nos diálogos da maturidade, o Sócrates que aparece nesses diálogos, bem como as questões filosóficas que Platão trabalha, que aborda ali nesses diálogos da maturidade, já são diálogos, já são teses, ideias que são apresentadas, são debatidas, mas apresentam conclusões, apresentam afirmações claras, apresentam perguntas e conduzem os diálogos para as respostas. Então percebam que existem esses dois momentos da produção filosófica de Platão. Tranquilo? Bom, Platão é fundador do que a gente chama de academia. A escola de Platão. Platão, após terminar os estudos com Sócrates, Platão funda uma espécie de universidade, onde ele dava aulas de filosofia. Essa universidade passa a ser chamada por ele de academia. Não uma academia de exercícios físicos, mas uma academia de exercícios para a mente. E aí haviam dois grupos de pessoas que frequentavam essa academia. Os esotéricos com X, escrito com X, que eram sujeitos leigos, pessoas comuns, normais, que iam lá esporadicamente para assistir uma ou outra fala de Platão ou de algum dos seus alunos. E havia os esotéricos com S. Esses, sim,
alunos regulares que frequentavam as aulas, que participavam dos debates, que propunham teorias. Dentre esses esotéricos com S, o aluno mais destacado de Platão é, sem sombra de dúvida, Aristóteles. Aristóteles passa quase 20 anos na Academia Platônica. E apesar de ser o aluno mais brilhante da academia, ele não concorda com as teorias de Platão. Ele formula a própria teoria num sentido completamente contrário, porque se Platão dizia que o mundo das ideias é superior ao mundo sensível, que a verdade está no mundo das ideias, Aristóteles vai dizer que não, que a verdade está aqui na realidade e é acessível através dos sentidos. Mas essa é uma questão para frente, para quando a gente for estudar Aristóteles. Bom, a partir do século XX, ou seja, século passado, a filosofia de Platão passou a ser encarada como um sistema de ideias acabadas. Não acabado no sentido de que terminou, mas acabado no sentido de que descobertas recentes desse contexto amarraram, permitiram o entendimento praticamente por completo do pensamento platônico, da obra platônica. Tranquilo? E aí aqui, óbvio que uma menção à forma como Sócrates conduzia suas aulas, seus pensamentos, seus debates filosóficos, e Platão também fez uso, diante de seu público, também muito desse método da oralidade, da conversa, do diálogo. Tranquilo? Então vamos adiante. Bom, quando vocês estudavam a teoria das ideias, deu um branco aqui agora. Quando vocês estudavam o embate de ideias entre Heráclito e Parmênides, pré-socráticos, recordem aí, Heráclito dizia que tudo é um movimento, que a única coisa permanente na realidade é o movimento. Parmênides, que contrapunha, ou seja, que se posicionava contra as ideias de Heráclito, dizia que não, que Heráclito estava equivocado, que tudo na verdade é imutável, eterno, igual, uno e não múltiplo. Platão observa essas duas vertentes do pensamento pré-socrático. Observa tanto a abordagem de Heráclito quanto a abordagem de Parmênides. E, de uma forma genial, diz: estão os dois certos. Por que estão os dois certos? E como estão os dois certos? Porque se alguém está em movimento, não está parado. Se alguém está parado, não pode estar em movimento. E como os dois estão certos? E aí Platão nos explica que estão certos por quê? Porque ao dizer que tudo é imutável, eterno, perfeito, na concepção, na teoria de Parmênides, Parmênides está concebendo o mundo inteligível, ou seja, o mundo das ideias. Enquanto que ao dizer que tudo é movimento, Heráclito está concebendo o mundo da matéria, o mundo sensível, onde através dos 5 sentidos eu posso perceber a mudança, o movimento. Então, para Platão, ambas as teorias estão corretas. Elas só precisam ser pensadas, elas só precisam ser entendidas dentro da realidade que elas fazem sentido. Genial, né? E aí, percebam, essa teoria das ideias de Platão, ela pode aparecer em provas vestibulares, em Enem, sobre as seguintes perspectivas. Mundo inteligível, para um conceito de mundo das ideias, pode aparecer mundo das ideias, mundo inteligível, mundo suprassensível. Para o mundo da matéria, pode aparecer mundo da matéria, mundo sensível. Todas essas são denominações para representar esses dois conceitos. Tranquilo? Bom,
Um outro conceito abordado por Platão é a alegoria da caverna ou o mito da caverna. Eu vou resumir para que vocês se recordem, porque vocês já ouviram falar dele. Platão formula uma história com é uma história fantasiosa, é um mito, é uma alegoria, onde ele narra que pessoas desde o nascimento foram acorrentadas no fundo de uma caverna, viradas para a parede, impossibilitadas de virar para trás. À entrada da caverna há uma fogueira que projeta sombras na parede. E todas as coisas que passam diante dessa fogueira criam uma sombra que é projetada na parede. E para todas aquelas pessoas que estavam ali acorrentadas, as sombras representadas na parede eram a realidade. Um belo dia, um desses sujeitos escapa, consegue se desvencilhar, consegue se soltar dos grilhões e sai da caverna em direção à luz. Ao chegar à porta da caverna, obviamente, ele sente uma dificuldade imensa de enxergar, como se estivesse num lugar escuro, e ao sair para um lugar com luz, óbvio, a gente sente dificuldade de enxergar. Mas ao sair, depois de um tempo, ele se acostuma com a luz e vai contemplar a verdade de fato. E percebe que o que ele via lá dentro era apenas uma cópia, algo imperfeito da verdade, uma cópia imperfeita da verdade que estava do lado de fora da caverna. Ciente agora de que a realidade está fora da caverna, ele retorna para tentar esclarecer para os outros que permanecem prisioneiros que eles devem se soltar porque a realidade é fora de lá. Ele é acusado de louco. E como ele não abre mão de tentar convencê-los, ele é morto pelos outros. E aí eu separei algumas perguntas muito pontuais para a gente refletir sobre isso. O que é realidade? Você já parou para pensar? Isso que a gente está fazendo aqui agora é real? Estudando filosofia, debatendo eu aqui no meu escritório, na minha biblioteca, diante de uma câmera, conversando com vocês como se vocês estivessem aqui diante de mim, mesmo sabendo que não estão. O que é a realidade? Se a gente olhar para a história da filosofia, a gente vai encontrar inúmeros debates sobre o que é real e o que não é. Se a gente for para o cinema, há inúmeras possibilidades para refletir. Talvez um dos filmes mais emblemáticos sobre esse tema seja Matrix. Quem não assistiu, vale a pena. Salvo engano, na Netflix estão os 3 disponíveis. A trilogia. Esse ano deve sair o 4º. E aí, para Platão, o uso da razão na busca do elemento primordial. Percebam, diferente dos pré-socráticos que buscavam uma arqué dentro da própria natureza, Platão busca dentro do próprio ser humano. Essa arqué seria a razão. Mas qual o significado dessa história? E aqui deveria ser história com E, me perdoe, eu botei com H e I. Porque é uma história mitológica, é uma alegoria, é uma anedota. Mas qual o sentido dela? Quem são os prisioneiros da caverna? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quem é o cara que escapa? Quem é o cara que escapa e volta para tentar convencer os outros de que eles vivem uma ilusão? Sim, vocês estão corretos. O cara que escapa é o filósofo. O cara que se depara com a luz, que toma consciência da verdade, tenta voltar para convencer os outros, é o filósofo. O filósofo tem um dever ético de transmitir o conhecimento. Mas esse dever ético é simbolizado dentro dessa história como um caminho de dor e de sofrimento. Porque a sociedade não está aberta a se deparar com a realidade. Ela prefere viver um mundo de ilusões,
um mundo maquiado, fantasiado. As redes sociais nos apresentam isso de uma forma bem emblemática. Ao encarar de frente a dureza de se viver, a dureza de fazer escolhas, a dureza de fracassar, a dureza de cair e levantar. O filósofo é o sujeito que deve oferecer meios, caminhos, possibilidades para que a gente encare essa realidade e seja capaz de vivenciá-la, apesar do sofrimento e da dor. Porque, segundo Sócrates, professor de Platão, a consciência que conhece o bem jamais será capaz de escolher o mal. E aí, óbvio, na obra do Platão aparece o conceito de mímese. Em algumas traduções aparece com acento, em outras sem acento. Então, em algumas traduções vai ser mímese e outras traduções mimese. Mas querem dizer a mesma coisa. Lembre-se do seguinte: se o mundo da matéria, para Platão, é uma cópia imperfeita do que existe no mundo das ideias, uma obra de arte, por exemplo, uma pintura que representa uma paisagem, é uma cópia da cópia. Vocês aprenderam isso no ano passado. E por isso Platão não valorizava artistas como pintores e escultores, porque ele dizia que esses artistas faziam uma cópia da cópia, reproduziam uma cópia de uma outra cópia. E aí, quando a gente para observar toda essa dinâmica do pensamento platônico, a gente vai perceber que Platão, ao investigar a teoria do conhecimento e a propor a teoria das ideias como uma explicação para como nós, seres humanos, construímos conhecimento, ele está claramente demonstrando aspectos do que mais tarde vai ser chamado de racionalismo. Eu não sei se vocês se recordam, mas no 7º ano vocês estudaram o racionalismo, o empirismo, o ceticismo e o dogmatismo. Racionalismo é uma corrente filosófica que acredita que todo conhecimento é fruto exclusivamente da razão, enquanto que o empirismo é a corrente filosófica que defende que todo conhecimento é fruto da experiência. Então, se vocês pararem para refletir, Platão é um racionalista, porque Platão acredita que nós nascemos de posse de ideias, ou seja, que temos ideias inatas, ideias que nascem conosco. Mas essas ideias, para Platão, são frutos de vidas anteriores. E, ao estarmos prontos para reencarnar, nós temos duas opções. Nós escolhemos uma vida de luxo e de riqueza e mergulhamos diversas vezes no rio do esquecimento. Ou escolhemos uma vida em prol do conhecimento e passamos umas poucas vezes pelo rio do esquecimento, o que nos faz não perder essas ideias de outras vidas, o que nos permite, ao longo desta, recordar essas ideias que aprendemos em outras vidas e assim desenvolvê-las através de intuições intelectuais, de ideias geniais. Às vezes eu leio alguns caras tão inteligentes, tão geniais, que de vez em quando essa teoria de Platão me parece muito pertinente. Porque eu não consigo compreender como alguém em uma única vida seria capaz de juntar tanta inteligência. Enfim. E aí Platão nos apresenta o conceito de demiurgo. Demiurgo, na concepção de Platão, seria Deus. Mas não um Deus dentro do nosso modelo, dentro da ideia de um Deus cristão, um Deus que criou tudo que existe, criou o mundo, criou a natureza, criou os animais, criou a nós. Não. Esse Deus concebido por Platão, esse demiurgo, ele não é um Deus criador, ele é um Deus organizador da realidade existente. Um Deus que organiza a dinâmica do funcionamento da realidade. Logo,
O lugar do sol no mundo sensível, ou seja, o lugar do sol onde, nesse mundo que nós existimos, era a ideia do bem no mundo inteligível. Então, o bem, a ideia do bem, é o sol do mundo inteligível. É que ilumina tudo o que há no mundo das ideias. Logo, a inteligência artífice e bondosa do universo seria esse demiurgo, que organiza essa realidade com sua capacidade de reflexão. Logo, o papel do demiurgo não foi criar, mas antes organizar. Tranquilo? Dúvidas, questionamentos ou indagações? Se não, vamos adiante. Bom, Platão também pensou política. Platão, depois da morte de Sócrates, ele sai para algumas peregrinações e ele vai parar em Siracusa. Em Siracusa ele passa a ser conselheiro do rei e tenta mostrar para o rei que o conhecimento seria útil para auxiliá-lo no governo de seu reino. E ele tenta transformar o rei num filósofo. O rei se entendia de Platão e o transforma num escravo. Para evitar que Platão fosse comercializado como escravo, um amigo dele o compra e o liberta. Platão então decide que é complicado transformar reis em filósofos. Que o ideal seria transformar filósofos em reis. Por quê? Porque partindo da concepção de que o filósofo conhece a verdade, de que o filósofo conhece a ideia de bem, de justiça, de amor, ele faria sempre um governo melhor do que alguém que desconhece esses conceitos. De alguém que não tem ideia do que isso significa. E aí ele propõe essa ideia sobre reis, filósofos, mas que antes de serem reis são pensadores, são filósofos. Foram educados dentro da ideia de paideia, de educação, para se tornarem reis, mas tiveram toda uma educação, uma trajetória de educação de um filósofo. E por fim, a condenação dos artistas. Que condenação dos artistas é essa? Como eu disse lá atrás, quando eu expliquei o conceito de mimese, como Platão considera que escultores e pintores fazem cópia da realidade, que é o mundo das ideias, então eles não merecem crédito, não merecem credibilidade diante da sociedade. Tranquilo? Bom, eu sugiro que vocês deem uma lida atenta ao conteúdo. Sugiro que assistam a aula com calma novamente, se precisar. Se surgir alguma dúvida, anote no caderno. Se for uma dúvida urgente, podem ficar à vontade para me mandar mensagem no Zap. Se for uma dúvida que permite esperar, semana que vem nós teremos uma live para tirar dúvidas e ampliar esse conteúdo. Então, por hora eu fico aqui. Verifiquem as questões no final do capítulo e respondam no caderno. Durante a live a gente também vai corrigir essas questões. Valeu? No mais, um forte abraço, galera. E tchau, tchau.